Meu nome é Tawane, filha da Renata, neta da Denire e da Maria da Glória, mãe do Jorge Augusto. Eu sou mulher, mãe, artista, umbandista, cartomante e bissexual. Eu dirigi e performei na série de performances Matrística. Esse trabalho foi concebido no momento em que eu estava muito inquieta a respeito da falta de protagonismo feminino na cena teatral de Rio Preto, sobretudo de mães, que na maioria das vezes paravam de atuar quando tinham filhos e dificilmente voltavam, com raras exceções. Eu, sendo mãe, estava pulsando energia criativa, mas me faltavam espaços em que eu pudesse levar meu filho para ensaios ou aulas, ou atividades que ocorressem no horário em que ele estava na escola. Foi então que eu participei da oficina de performance e etnologias poéticas do Aguinaldo, em que eu aprendi o conceito de comunidades temporárias e altares sincréticos, o que possibilitou experimentar modos alternativos de convivência e criação. Dentro de uma comunidade temporária, você estabelece o princípio, as éticas, o princípio temporal mesmo. Por exemplo, nós fizemos uma oficina de 12 dias. Serão esses 12 dias de licença de um para o outro, de acordo, de poder ponderar as diferenças, né? Dentro desses 12 dias. E aí, quando a gente faz uma espécie de ritual de abertura desses trabalhos, e depois um espetáculo, nem que seja da gente para a gente mesmo, como finalização. Isso tudo vira uma experiência de autoconhecimento, de transgressão das ordens estabelecidas, porque a gente pensa uma radicalidade de pensamento e de ação, e, por final, você tem uma lista de coisas que você enfrentou, como você se enfrentou, como você colaborou com o outro, como você gerou uma coletividade sem desistir da singularidade. Isso é muito difícil socialmente, né? Você fazer as negociações de presença a partir de tudo que você é, de todas as tuas crenças, todos os teus valores, todas as tuas estéticas, em relação aos outros que propõem coisas completamente diferentes. Decidi criar comunidades temporárias para promover trocas cíclicas com artistas e estudantes de artes que quisessem investigar o sagrado feminino e a ancestralidade. A partir disso, comecei a plantar sementes e algumas germinaram. As primeiras pessoas que demonstraram interesse em participar de uma comunidade temporária matrística teve a oportunidade de participar da abertura de processos do FIT, Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto, recebendo residências com o Zeca Ligeiro, de performances rituais afro-ameríndias, e com a Kilsan de Oliveira, que trouxe a pedagogia da ancestralidade. Com o Zeca, fizemos o exercício de narrar experiências estelares, que consistia em narrar fatos marcantes da nossa infância, o que ajudaria a construir dramaturgias próprias e autobiográficas. Ele também nos apresentou os 4 momentos do Sol, uma representação simbólica dos grandes ciclos da vida, do universo e do tempo. Com a Kilsan e a percussionista Raíra Maciel, além das aulas de dança dos orixás, coco, jongo e cantigas de trabalho, também aprendemos muito sobre tradição oral, a relembrar as histórias que escutávamos das nossas mães e avós durante o trabalho doméstico. Lembramos da importância de nos juntar com mulheres, amigas, vizinhas, para falar de nossas intimidades e nos manter unidas e protegidas. Relaxa. Assim, isso. Muitas vezes, né, depois que a gente é mãe, torna-se mãe, começamos naturalmente a ficar um pouco excluídos,
principalmente quem tem filhos pequenos, né? E aí, assim, essa possibilidade de trabalhar nesse grupo me deu a possibilidade de voltar mesmo sendo mãe, em momentos que precisava levar minha filha. Sempre ela foi muito bem-vinda, nunca foi vista como um empecilho, né? Como a gente sabe, todo o processo teatral demanda de muito esforço, muito tempo, muitos ensaios, muitos questionamentos. Então, não foi um empecilho ter, né, a filha, enfim. E isso foi depois de praticamente 4 anos que eu estou voltando aos palcos. Depois destes processos, cheguei à estrutura para conduzir os laboratórios criativos que se chamariam Ninho Matrístico. Rituais pedagógicos em que seriam priorizadas mulheres, mães, e seria aberto para qualquer pessoa interessada em investigar e honrar a ancestralidade feminina. O procedimento de trabalho tinha as seguintes ações: limpar o espaço. Todos os participantes da ação juntos limpavam o chão com um pano úmido nas mãos. Ensinar as danças dos orixás, assim como suas histórias. Criar um breve texto autobiográfico anunciando os próprios nomes, nomes de suas mães, avós e bisavós, nomes dos filhos, se houvessem filhos, e adjetivos sobre as opressões que carregam. Criar altares sincréticos com objetos de valor afetivo. De acordo com o perfil de cada turma, focávamos em vivências estelares para contar histórias das nossas infâncias e de nossos ancestrais, ou utilizávamos o espelho e mergulhávamos nos itãs de Oxum e Iemanjá. Foi um trabalho que mudou um pouquinho a minha visão, até mesmo com as minhas ancestrais, minha mãe, minhas avós, até minha bisavó, que ainda era viva no começo do Matrística. Eu cresci numa casa machista, eu sou homem, e sendo um homem dentro de uma série de performances femininas, eu acho que não tem como não desconstruir alguma coisa, ou levar até mesmo a reflexão de algo tipo, mano, eu aprendi assim que eu vi, mas não é nem um pouco legal isso, não tá certo isso. Quando montamos altares com nossos objetos e dançamos, cantamos e atuamos em relação a eles, além de fazer arte, estamos cultuando tudo aquilo que está presente naquele altar. Pois bem, da metade para diante do trabalho, aparece esse conceito de altar, né? O altar é onde você deposita símbolos, elementos plásticos de coisas que você acredita. Uma coisa que nós percebemos é que quando a gente montava esses altares com os nossos objetos afetivos, né, que tinha fotografia, que tinha imagens religiosas, que tinha presentes que a gente ganhou dessas pessoas, ou até coisas que a gente acreditava que expressavam nossa personalidade de alguma forma. A gente montava esse altar e aí a gente dançava, a gente cantava, a gente atuava. Em relação a esses objetos, era como se a gente estivesse mesmo fazendo, e a gente estava, né? Além de fazer arte, que era o primeiro propósito, a gente estava de alguma forma também cultuando aquelas divindades e aquilo que estava presente ali. Nos anos de 2017 e 2018, todas as ações aconteceram sem recursos financeiros. Tivemos apenas algumas apresentações com cachês simbólicos. Em 2019, recebemos o Prêmio Nelson Seixas, PROAC Municípios de Circulação em Teatro, e decidimos revisitar a série de performances. Nossa primeira ação foi Matrística Terra em 2017. Numa tarde de primavera,
Fizemos uma intervenção na Avenida Francisco das Chagas Oliveira, em frente ao shopping, no horário de pico do trânsito. Vestidas de branco, cantando pra Nanã e brincando com as flores de um ipê cor-de-rosa, trançando os cabelos umas das outras e nos abraçando. Foi uma breve interferência no cotidiano, ressignificando aquele espaço que gerou olhares de curiosidade, admiração e estranhamento. Posteriormente, em novembro de 2019, Matrística Terra aconteceu no Instituto As Valquírias. Realizamos um círculo de mulheres que nunca tiveram contato com o trabalho do grupo e falamos de ancestralidade feminina e sororidade. Comemos as frutas do altar e o sagu divino que fiz e partilhei por me lembrar a casa da minha avó. Feminina da fraternidade se originou a partir do prefixo frater, quer dizer irmão. Então, isso que é o que eu acho mais bonito, que é o desse de embalar o vazio, que é dessa saudade que ela guarda de não carregar o filho nos braços. Porque minha tarakizama, porque minha tarakizama, porque minha tarakizama, porque minha tarakizama. Sanaburuko kipembe, aya kipembe aruê, aya kipembe. Ou até mesmo de duvidar de si mesmo, de pensar, né, que a mulher é uma pessoa frágil, vulnerável. A mulher que sai desse padrão de fragilidade e vulnerabilidade é uma mulher perigosa, é uma mulher que está associada aos demônios, né? E todas as mulheres que fugiam a um padrão de bela, recatada e do lar acabavam sendo perseguidas, torturadas e mortas. E aí acabou que virou um instinto de sobrevivência das mulheres, duvidarem das outras mulheres e acreditar que o homem era aquela pessoa que ia proteger, que o homem era sempre mais confiável. Obrigada a todas vocês que estão aqui. Obrigada a vocês. Bom, esse projeto em especial, ele é diferente dos demais que eu trabalho, né? Esse é um trabalho com mulheres, é um trabalho que fala de mulheres com arquétipos femininos, né? Que trazem muitas propriedades diferenciadas, né? E mostra como ser mulher é uma questão ampla e como pode ser vista e vivida de diversas formas, né? Acho que o processo acaba mostrando peculiaridades que mostra que a individualidade e a liberdade, ela, da mulher especialmente, ela está além dessa convenção social, né, que nós estamos submetidos, e mostra como a gente pode ser bela, como pode ser forte, como pode ser mulher, sem que isso pareça algo frágil. Alô, Iemanjá, dá-me licença, oh, dá-me licença, oh, dá-me licença, oh, dá-me... Nossa segunda ação foi Matrística Água, uma obra pensada para apresentar dentro do teatro, com uma dramaturgia um pouco mais elaborada. Nós utilizamos as referências de Iemanjá e partimos da ação de olhar para o espelho e observar, além dos nossos aspectos físicos, traços de personalidade e ancestralidade. Criamos uma cena para palco, que foi apresentada no Arena Cacilda, de 2017.
Seguindo a mesma linha de dramaturgia, em 2019 realizamos um laboratório ninho matrístico em que 4 atrizes convidadas aprenderam as danças dos orixás, tiveram contato mais aprofundado com as divindades Iemanjá e Oxum e criaram cenas autobiográficas praticando as ações de contar, cantar, dançar e batucar. Escolhemos que o encerramento do trabalho fosse no dia 8/12, dia em que se comemora Oxum ou Iemanjá, dependendo do sincretismo de cada terreiro. O nosso ritual se criou principalmente em torno dos espelhos dessas iabás. Quando elas se apresentavam as orixás femininas, a ressignificação do uso do espelho e a maneira como se viam, e a partir disso, dialogavam com outras mulheres e outras pessoas que também estavam presentes. Fala rindo, fala chorando, fala orando, fala gozando. Ela nunca está só. Do seu lado tem 2 marcas de expressão por sorrir demais e exageradamente. Iemanjá é a rainha dos mares e das águas. Linda, bela, inteligente e majestosa. Um dia, um rei decidiu declarar guerra à rainha do mar, pois sabia que ela não tinha homens que a protegiam. Então, Iemanjá, sabendo da notícia, ficou pensando de como poderia vencer a guerra e se proteger. Então, ela resolveu colocar na beira do mar vários espelhos de diversos tamanhos. Chegada a hora da batalha, ela foi à frente dos espelhos com sua espada em punho e aguardou os seus inimigos. Quando esses chegaram, se depararam com suas próprias imagens refletidas no espelho. Saíram desesperados, com medo dessas criaturas terríveis. Foi assim que Iemanjá, sozinha, venceu a batalha, mostrando para os seus inimigos suas próprias imagens. O choro da mamãe Oxum, nem de longe é um lamento, é murmúrio da cascata com a bênção do firmamento. Nas águas claras dos rios, no vento que sopra no mar, há um par de deusas tão belas, Mãe Oxum e Iemanjá. Odoiá, doce sereia, Mãe Oxum, flor de Jexá. Uma delas reina nos rios e a outra reina no mar. O mundo seria mais triste sem a bela Janaína, sem seu canto de sereia e tudo que nos ensina. E o choro da mamãe Oxum, nem de longe é um lamento, é murmúrio da cascata com a benção do firmamento. Com a benção do firmamento. Que seu espelho, mamãe Que seu Oxum, espelho, que seu espelho, reflita, possa me mostrar quem eu sou. e tudo que mereço. Tudo que mereço. Oh, Odoiá, Oxum! Odoiá, Iemanjá! Odoiá, Iemanjá! Odoiá, Oxum! Muito bom pra mim, assim, como uma terapia. Eu gosto muito de atuar, gosto muito de trabalho de ensaiar, de trabalho do ator, do projeto. Adoro estar com a mão na massa. Mas esse em especial foi muito diferente, porque pra mim foi meu primeiro trabalho depois da minha maternidade, das minhas 2 gestações, depois de ser mãe. Então voltar pra cena e num trabalho tão foi tão maternal, tem um significado mega importante, assim, pra mim, sabe? Foi lindo, muito bonito. Muito obrigada. Nós passamos por muitas discussões sobre o que é ser mulher, como é ser mulher, o que é esse sagrado feminino, as opressões que a gente vive só por ser mulher,
E a perspectiva sempre foi de olhar para o útero como um signo que nos representa, não só como um símbolo de feminilidade, porque a gente entende que há mulheres que não têm útero. Mas o útero é algo que nos une enquanto seres humanos, enquanto mamíferos. A gente passou a encarar durante esse processo o útero mesmo como a primeira casa que nós habitamos, encarar a vulva como esse portal de entrada para esse mundo, né? E a perspectiva sempre foi essa, né? E esses artistas, todos os artistas que passaram pelo processo, independente do sexo ou da identidade de gênero, conseguiram compreender isso e se jogar muito bem nisso, justamente porque todo mundo teve mãe, e antes de ter mães nós tivemos avós, e antes de ter avós nós tivemos as nossas bisavós, e essa linhagem infinita de mulheres que nos possibilitou estar aqui agora. A minha relação de carinho com elas, eu sempre tive uma relação de carinho muito forte com a minha avó, fui criado praticamente minha vida inteira com a minha avó, mas ver tudo que essas mulheres enfrentaram e, por exemplo, a minha avó, o tanto que minha avó lutou para ser quem ela é, uma enfermeira, a enfermeira que ela foi. No final de 2017, realizei uma ação denominada Ninho Matrístico, como contrapartida de uma circulação em dança pelo Prêmio Nelson Seixas. E alguns alunos quiseram continuar e se comprometer a montar uma peça com base nas cenas desenvolvidas no nosso encontro. Mesmo sem recursos, levantamos um espetáculo. O processo durou 3 meses e estreamos no aniversário de Rio Preto, em 2018. Pouco antes da nossa estreia, ocorreu o assassinato da Marielle Franco, e isso nos abalou profundamente. Ela estava em nosso altar. Dona Neuza Bacanelli, minha avó, dona de si, baiana de ventre, orgulho de Paraná, prateia seus cabelos com graça da rainha das águas, atravessa a rocha firme com a força da trovoada. dia, mulher negra. Resolveu cortar as suas madeixas. E ao buscar o seu filho na escola, ele avistou a sua mãe, mulher negra, com os cabelos curtos, a mais linda de todas as mulheres. Sensibilidades. Meus olhos miram o alto, enquanto os teus costumeiramente cabisbaixos. Eu sou a curiosidade sem medo, você é o receio, o desejo com freio. Eu me faço grande como uma montanha de neve, você
um pequeno grão de areia repousando em uma praia tropical. Eu falo alto, articulo, me contorço, eu explodo. Você, toda discreta, ar tranquilo, pausado, mãos tímidas, eu ocupo, você otimiza. Você cuida de mim, você cuida de você. Você somos eu e você, com eu sou você, tão diferentes e tão iguais. E aquela velha frase, se não tivesse saído de mim, eu não acreditaria. Somos nós em uma. Nós percebemos como a onda de fascismo crescente no país ameaçava tudo aquilo que a gente já estava defendendo naquele momento. E aí eu decidi abraçar um discurso um pouco mais direto e militante. Não que as performances anteriores não fossem políticas, porque só a ação de reunir mulheres, mães com seus filhos e outras pessoas que também queriam investigar a relação com o sagrado feminino já é em si um ato revolucionário, né? Mas discutir sororidade e compreender as nossas relações com nossas ancestrais, descobrir a potência que as Iabás representam enquanto arquétipo, por si só, isso tudo já é um ato político. O grande problema para mim é que o termo sagrado feminino foi apropriado pelo patriarcado capitalista e aí ele começou a ser usado para justificar transfobia, para dar golpes em mulheres com pirâmides em formato de mandala, reforçar estereótipos de feminilidade, perpetuar o machismo. Eu mesma já deixei de participar de alguns encontros de sagrado feminino, entre muitas aspas, né? Porque crianças não eram bem-vindas no ambiente, no espaço. Quando eu tinha com quem deixar meu filho, eu cheguei a ouvir de facilitadoras em círculos de mulheres que a natureza da energia feminina é gostar de sair passeando no shopping, olhando vitrine, mesmo que você não tenha interesse em comprar nada. Ou coisa muito pior, do tipo, se uma mulher sofre muitos assédios ou muitos abusos sexuais, é porque o elemento água dela tá escapando, tá vazando. E por isso que ela é assediada ou abusada. E isso faz com que a mulher atraia esse tipo de situação. E aí eu não podia conceber que essas pessoas estivessem usando algo que era tão caro para mim, que é essa potência do sagrado feminino, dos elementos da natureza, em tudo aquilo que eu acredito, que eu levo muito a sério, usar isso justamente para reforçar um discurso que violenta e mata mulheres. Principalmente no momento em que mulheres estavam sendo assassinadas por ocupar cargos de poder, cargos públicos, cargos que sempre foram ocupados e que ainda são ocupados por uma maioria de homens brancos, cis e héteros que nos odeia. E aí eu percebi que só o ato de reunir mulheres e conduzir dinâmicas criativas não me bastava mais, porque eu estava afetada por uma revolta e isso precisava chegar ao público de uma forma mais direta. E que chamou contra a justiça, que a lei de Jaú cai em cima de tantos arqueiros que
acredito cada vez mais, né, nessa capacidade de subversão, de insubordinação que a arte precisa ter. Eu acho que existe uma ordem que ajuda a vida a funcionar, mas eu preciso da desordem para que a ordem não ingesse a nossa vida. Então, a minha oficina, inclusive, se chama Ilhas de Desordem, né? A desordem faz com que eu precise me reorganizar, e quando eu me reorganizo, eu não me organizo da forma anterior, né? Eu me recoloco. É evidente que as mães merecem ser homenageadas. Nós geramos vida para o mundo. Criamos gente. Porém, o Dia das Mães serve muito mais para romantizar a maternidade do que para honrar nossos esforços. Resolvi, como mãe e artista, usar a semana de comemorações para levantar alguns questionamentos. Pelo Facebook, perguntei para mães algumas verdades amargas sobre a maternidade. Muita gente interagiu. Mães, filhos, contando frases mais ou menos dolorosas, dependendo do contexto e vivência de cada um. Essas frases foram selecionadas e resumidas para serem escritas nos balões, que foram distribuídos no centro da cidade, na véspera do Dia das Mães, em 2018. Em 2019, a ação ocorreu no Centro Cultural Vasco, dentro da programação da Madre, Mostra de Artes, Diversidades e Resistências. Inspirada pelo arquétipo de Ansan, a mulher que não abdica da própria individualidade pela maternidade, uma mãe e seu filho ocupam o espaço artístico e de militâncias. A ação tem como objetivo discutir o papel das mães com suas crianças dentro deste universo. As pessoas não têm consciência de que sutilmente segregam mulheres com filhos. Gestar, parir, amamentar e cuidar de uma criança são coisas que podem ser prazerosas, na maior parte do tempo, desde que haja suporte necessário para isso. Primeiro, essa quebra de tabu, né? essa quebra de preconceito. Você olhar, por exemplo, para essas mulheres, para essa entidade com uma certa identificação. São mulheres, mães, né? Lógico que dentro da religião, em relação à mitologia, né? Os mitos, as histórias que são contadas sobre essas mulheres, existem muita questão que é popular, que são espelhos mesmo, que a gente consegue se enxergar nela, independente da crença. E a gente consegue enxergar e consegue se sentir tocado por essas imagens, por esses arquétipos, pelo que elas são. E é muito difícil falar sobre isso, porque é uma experiência isso. Você vivenciar, você olhar para essa cultura é uma grande experiência. E além disso, né, além dessa questão da quebra de um outro olhar para essas figuras, né, também pode contribuir nessa valorização do feminino. Que as duas simbolizam mães, né, simbolizam fertilidade. E é uma forma de valorizar isso. No final de 2018, para Mostra Winchester, desenvolvemos a performance matrística Fogo, Queima de Arquivo. O grupo decidiu retomar os arquétipos dos Exus, Pombagiras e Malandros, abordando temas como intolerância religiosa, machismo e violência. Nessa performance, um homem manifestava seu orgulho por ser filho de fé da Umbanda
e questionava o motivo de ser sempre demonizado e precisar esconder a sua religião. Uma mulher eliminava, por segurança, os vestígios de sua subjetividade, queimando o lixo afetivo composto por cartas, fotografias e recortes de jornal, relembrando a caça às bruxas na Inquisição. Tenda Santa Luzia, no bairro de São Pedro, zona sul de Teresina, não pode mais praticar um de seus rituais, como tocar tambor, e outro como fazer defumação. Essas proibições são... Em 2019, apresentamos esse trabalho, atualizado com notícias de violência policial e incêndios criminosos daquele ano. Apresentamos a performance em 3 universidades diferentes, a Unip, Unirp e Unesp. O padre rezava e o povo acompanhava. Quanto mais o fogo ardia, mais ela dava gargalhada. Foi condenada pela lei da Inquisição para ser queimada. A intenção sempre foi trabalhar de um jeito cíclico, para que pudéssemos voltar para a vida afetados por essa comunidade temporária que experimentou outra lógica dentro de um processo criativo que revirou a nossa relação com o sagrado feminino e a ancestralidade. Isso nos possibilitou testar e experimentar as ações com coletivos em contextos diversos, propondo discussões e reflexões que nos afetaram para os ciclos que vieram depois. Não dá mais para a gente pintar a natureza morta, não dá mais para a gente falar texto decorado, porque o texto decorado engessa a minha compreensão das próprias palavras, sabe? O meu impulso de falar é verdadeiro e natural. Raramente eu consigo colocar num texto que eu tive acesso dessa forma, mas pode ser uma experiência pessoal, né? Eu assisto teatro, gosto de teatro, mas eu sinto um pouco de cheiro de naftalina nesses processos. Eu acho que dá para renovar com essa insubordinação a um conjunto de regras pré-estabelecidas que podem virar vício. E se insubordinação é uma coisa muito legal, porque você precisa de alguém te sufocando para você ser insubordinado. Então, para você se insubordinar, você precisa detectar os elementos que te oprimem, detectar as estéticas, as políticas, as pessoas, os processos, a própria arte que te sufoca. E aí você se insubordina. Eu acho que a comunidade temporária é um acordo ético de insubordinação, e eu acho que os altares sincréticos são um acordo poético, estético também, que não se subordina à ordem natural das coisas, nem à ontologia dos objetos, nem à funcionalidade das coisas. As coisas são feitas para servir, e essa servidão que as coisas têm para nós, a gente acaba tendo que comparar com elas. Então eu não quero servir as coisas, aos objetos, ao dinheiro, ao processo, a essa política nefasta. Eu preciso criar situações, percepções, entendimentos, loucuras, aberrações, pornografias que sejam insubordinadas a esse sistema sufocante. E eu acho que performance é isso. Girar,
Música